uma convocação especial ecoou do Porto para Brasília. A Cooperativa do Povo Portuense e a OCBDF convidaram a Curiacos TV para testemunhar um momento único, a terceira Cimeira Internacional das Cooperativas de Língua Portuguesa. E Brasília, mais do que cenário, é protagonista desta história. Uma cidade projetada e construída para ser o coração do Brasil, nascida do sonho visionário de união e progresso. A capital brasileira foi erguida a partir de 1960, fruto da determinação de milhares de trabalhadores, vindos de cada canto do país. Candangos imigrantes de diferentes origens, credos e culturas deram vida à arquitetura monumental de Oscar Niemeyer e aos traços urbanísticos de Lúcio Costa, simbolizando a força da cooperação nacional. Brasília tornou-se assim um mosaico de diversidades e de esperança, refletindo o espírito corporativista, unir diferenças para construir um propósito comum. E foi neste clima de abertura e colaboração que as cooperativas lusófonas se encontraram numa cidade que é o palco ideal para debater ideias, partilhar experiências e, acima de tudo, fortalecer laços entre nações que falam a mesma língua. Nesta cimeira, acompanhada de perto pela Curiacos TV, celebrou-se não apenas a cooperação, mas também o próprio Brasil, um país forjado pela pluralidade e pela capacidade de construir em conjunto. Mas esta é a terceira edição e a história começou antes, muito antes e muito longe de Brasília. E por isso será pela voz do especialista em cooperativismo, Paulo Jorge Teixeira, presidente da Cooperativa do Povo Portuense e um dos fundadores deste projeto, que vamos compreender como tudo isto começou. A primeira pergunta tem muito a ver com o nascimento da Cimeira. Esta é a terceira edição, a primeira vez fora de Portugal, mas é um sonho que vem desde a primeira. Quando é que tu te lembraste? Vou fazer uma Cimeira das cooperativas da língua portuguesa. Por acaso lembrei-me um bocadinho antes. Eu caí acidentalmente no cooperativismo, eu acabei por cair acidentalmente no cooperativismo, porque um dia de repente, isso é outra história, aqui não é contável porque não tem grande interesse, mas de facto acabei por ir parar à presença da cooperativa e ter percebido ao fim de alguns meses que de facto eu não sabia nada daquilo, então procurei estudar. Cooperativismo, movimento social e económico onde as pessoas unem-se voluntariamente, promovendo a ajuda mútua e a gestão democrática para alcançar o progresso coletivo e o desenvolvimento sustentável. A cooperação é fundamental em todos os países, em todas as circunstâncias, desde que ela seja colocada ao serviço das pessoas e do cidadão e, portanto, quer em Portugal, dado o estado político, nós acreditamos que, com a responsabilidade que todos os partidos e todos os políticos devem ter, o interesse das pessoas vai ser colocado à frente de tudo. Juntos, compartilham responsabilidades e resultados. Em 2014, lançaram-me o desafio e eu fui como jornalista cobrir a Cimeira Mundial de Cooperativas, o Summit, no Quebec. Como éramos portugueses de repente e éramos jornalistas, não é? Foi uma boa maneira de não pagar $1.500 canadianos de inscrição. Nós fomos e fizemos amigos e de repente fizemos amigos de toda a gente, não é? E pronto, e isso a partir daí eu vim lá começou-se uma epifania. Aquilo era muito intenso, portanto estamos a falar de uma cimeira para 3.500 pessoas, num centro de convenções no Quebec, que é o centro d'Aurier e Desjardins, portanto o casal Desjardins que criou o grupo Desjardins, que é o maior grupo cooperativo do mundo financeiro, e de repente nós percebemos que assim, porque é que isto não havia lá portugueses. Havia algumas senhoras brasileiras que estavam casadas com portugueses, então aparecia lá o carachazinho com aquilo. Nós começamos a ir, eu comecei, trouxe livros, li, estudei, comecei a conhecer gente e a partir daí, em 2016, por causa dessas coisas que só os portugueses conseguem fazer, acabei por me ver a abrir a cimeira num palco com o presidente da COPS UK, o presidente da COPS Austrália, um senhor que ainda hoje faz favor de ser meu amigo, que na altura era o presidente da COP France e do Crédit Agricole, o Jean-Louis Bancet, e também a Madame Leroux, que era na altura a presidente da Aliança Cooperativa Internacional. Pronto, em 2016 já levamos uma delegação, fomos 11, foi porreiro, aquilo foi uma coisa espetacular, e depois eu achei que o cooperativismo em Portugal era feito por uma geração que também politicamente se acha dona do país, que é a geração que tem hoje 70 anos, e por isso explica muito do que está a acontecer no país, e eles está-lhes a acontecer a mesma coisa que aconteceu às pessoas que fizeram o 28 de maio. Acharam que o país era deles e portanto só eles é que explicam. Então de repente eu disse, não, devíamos fazer uma coisa de portugueses.
o chegar aqui com a expectativa só de mostrar um conhecimento de um sítio pequenino vindo de Portugal, com um caso de sucesso que começou com um grupo de pessoas que apostaram numa coisa diferente para construírem algo em que acreditavam e que tenham um crescimento que nos parecia muito grande, mas atendendo à dimensão do que conhecemos aqui é uma coisa pequenina, faz-nos quase sair de fronteiras e perceber que a lusofonia acaba por ser um mundo todo para nós e acaba por permitir pensarmos não ter fronteiras no limite daquilo que criamos e fazer do pequenino grande com o apoio de muitos outros que são como nós, falam como nós, pensam como nós e acima de tudo sentem como nós. E assim foi. Reuniu-se gente dos 9 países de língua oficial portuguesa e deu-se início ao trabalho que culminaria na primeira cimeira das cooperativas lusófonas, realizada no Porto em 2022. Ali, as portas abriram-se à partilha, ao diálogo e à construção conjunta de soluções, marcando o começo de um movimento internacional que une saberes, histórias e sonhos do universo lusófono. Em 2016 fizemos no Summit uma coisa como investir em Portugal, porque eu sempre achei que o cooperativismo é uma forma de avançada de uma empresa, portanto acaba por ser uma explicação, resolve alguns problemas, mas não cabe nesta conversa essa dicotomia histórica, mas depois achei que nós devíamos ter uma coisa feita para nós. E eu sou assim um bocado doido. Para a frente. Então decidi, falei com o meu pessoal, falei na altura com o Fernando Martinho, também foi importante, com o Manel Sala, e disse, vamos fazer uma cimeira. Nós somos muito amigos do pessoal do Rio Grande do Norte, eles disseram, bora lá, vamos fazer uma cimeira, nós levamos uma delegação. Tivemos duas Primeira pessoas. Foi no Porto, não é? Foi no Porto, foram cerca de 110 pessoas, esteve presente pessoal de Cabo Verde, da Guiné, do Brasil, de Portugal e de Timor. E aí na Cooperativa do Povo Português? Na Cooperativa do Povo Português, naquela sala que vocês conhecem. Aquilo acabou por correr muito bem e nós achamos que devia estar. Nessa cimeira, um dos painéis foi sobre cooperativismo de crédito, que é uma das lutas que nós devíamos ter e que andamos a perdê-la desde o século XIX, do Andrade Escorvo, e então estava lá o presidente da Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras, com quem se começou a estabelecer uma relação, também com o Ricardo Ferreira Reis, que na altura estava a dirigir ao Centro de Sondagens da Católica e faz favor de ser meu amigo, e nós acabamos por decidir, vamos fazer aqui em Torres Vedras. Na altura, a Caixa de Crédito Agrícola estava numa luta com o Estado e com o regulador no sentido de manter a sua autonomia como caixa, porque as caixas de crédito agrícola normais têm um sistema central de crédito e foram convertidas num banco, um erro do desconhecimento histórico que nós temos aqui em Portugal das pessoas que estão no setor. E acabamos de fazer uma cimeira, essa sim já com mais gente, tiveram cerca de 400 inscritos, 350, 360 pessoas, e depois basicamente nós temos, agora temos que dar o salto. E o salto seria gigante, em todos os sentidos. A internacionalização levaria a voz de cooperativas lusófonas a novos horizontes. As expectativas criadas estão sendo já atingidas, principalmente com a abertura, com a qualidade que a gente teve aqui na abertura, com participações do presidente da OCB, Márcio, presidente da CASES e OCPLP, Eduardo Graça, representante do Ministério, representante da Aliança Cooperativa Internacional, e uma plateia, um público interessado realmente no que a gente tem para debater e discutir durante esses dias, e principalmente que a gente possa trazer de soluções, propostas, encaminhamentos para o futuro do cooperativismo dos países de língua portuguesa. O plano era oradores diversos e diversificados, inspiradores, cheios de ideias frescas e a multiplicarem sinergias, construindo pontes sólidas. E, acima de tudo, a cooperação entre os países da lusofonia, unidos pela cultura, pela língua e pela vontade comum de avançar. E foi pensado dar o salto em 2024. Porque não o demos? Não o demos porque havia um ciclo autárquico aqui em 2024 e, portanto, havia eleições para os prefeitos, não valeria a pena dar. Ao mesmo tempo, eu fui fazendo ao longo destes anos, eu e algumas pessoas, viagens pela Inglaterra, pela França, pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Viemos cá, começamos e de repente, por um acaso, que também acho que já percebeste, foi um acaso, o vice-presidente aqui da LCBDF teve um problema logístico lá e pediu a um amigo para ajudar e nós ajudamos. E a partir daí criou-se outra relação, viemos cá também, visitamos cooperativas, eu quando venho acho que é uma das coisas, aliás acho que o grupo veio este ano, sai daqui com essa vontade e com esse desiderato de fazer sempre isso, que é, onde vamos ver cooperativas.
E o pessoal começou a falar, tivemos cá 3 semanas, começamos a falar e fizemos uma loucura que é fazer uma cimeira em 4 meses e meio. Pronto, numa altura em que, ainda por cima, nós temos um trauma que é cada vez que a gente faz uma cimeira, há eleições em Portugal. E, portanto, foi mais ou menos o que aconteceu este ano e acabou por condicionar um bocadinho o que era a nossa ideia. Nós temos ali alguns modelos que aqui acho que já viram que são bastante eficazes e nós queríamos também mostrá-los às pessoas. São 10 e estão espalhados por 4 continentes: América, Europa, África e Ásia. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau. Estes são os países onde o português é a língua oficial, com mais de 260 milhões de falantes, tornando o português a 5ª língua mais falada globalmente. Eu vim com uma expectativa praticamente, como eu disse hoje, com 30%, mas agora posso sair daqui com praticamente com 80%, 90%. Eu sinto alegre porque finalmente consigo encontrar pessoas, e é mesmo a primeira viagem que faço ao Brasil, com pessoas que têm o coração em Timor. E encontramos aqui e estou muito contente. Eu tenho esperança de que este espírito de cooperativismo vai continuar e vai contagiar também os nossos irmãos em Timor. A 3ª Cimeira das Cooperativas de Língua Portuguesa foi um marco importante para o fortalecimento da cooperação entre países lusófonos. Nela participaram cerca de 2.300 cooperativas reconhecidas. Em 2016, essas cooperativas geraram aproximadamente 13% do valor acrescentado bruto na economia social e empregaram mais de 11% dos trabalhadores, equivalentes a tempo inteiro, destacando não apenas a importância económica das cooperativas, mas também o seu papel social, especialmente para as cooperativas que complementam os serviços prestados com recursos adicionais próximos a 5 vezes o valor pago pelos utilizadores. A nossa lei, a Lei Geral das Cooperativas Brasileira, de 1971, ela exige das cooperativas e da própria OCB uma neutralidade política. Isso significa que a gente não escolhe um lado, centro, direita, esquerda. A gente trabalha com os parlamentares que querem trabalhar com o cooperativismo. E eu já vivi isso várias vezes, reuniões que a gente está e as nossas demandas são debatidas entre parlamentares de partidos de oposição, de partidos da situação, e eles juntos dividem tarefas porque naquele momento a pauta deles, a bandeira é o cooperativismo. Agora que falas de modelos, há 2 sítios que tu falas e os teus olhos se iluminam. É o cooperativismo brasileiro, que conheces muito bem, mas também o cooperativismo no Canadá. Tu tiveste ali uma epifania. Não, ali um momento de, espera, isto funciona de uma maneira muito melhor do que eu alguma vez imaginei. Sim, porque a ideia que eu tinha, e é, aliás, o nosso amigo João Nuno costuma dizer, quando fala de cooperativas, fala daquela história da enxada da cooperativa, lá do filme da Torre Bela. E isso provavelmente... Que é quase uma maldição para vocês, não é? Exatamente, isso fez mais pelo fim do cooperativismo do que aqueles senhores que andavam a fazer aqueles disparates em 75. E de facto, eu hoje vejo o cooperativismo como uma forma de trazer prosperidade, como diz o Presidente Márcio, ser um trabalho feito por pessoas para pessoas, mas também com uma forma avançada do que é uma empresa do futuro, cooperar. Pronto. Acontece depois que aconteceu aqui outra história, foi, de repente, em 2015, a Comunidade Europeia estava a debater o que era a empresa social. Pronto, foi na Checoslováquia, na República Checa, depois foi a Itália. Nós fomos à Declaração de Roma, éramos os únicos portugueses que lá estávamos. O governo, na altura, era o governo de Passos Coelho, não foi e não se fez representar, foi uma pena, mas depois nós percebemos que a nossa legislação que tinha sido pensada, sonhada, era do mais avançado do mundo. Ou seja, Portugal poderia, e essa é uma das nossas ambições, ser o Luxemburgo das cooperativas. Ou seja, uma cooperativa, quando se quisesse internacionalizar, na Europa, Portugal seria a solução ideal. Pronto, olha, daí refez-se. Fizemos agora uma cimeira, acabou, foi uma experiência iniciática, que é assim que devem ser as coisas, quando a gente se descobre no melhor que temos. E uma das coisas que fico muito feliz quando acontece isso é
não preciso que as pessoas acreditem nisto, preciso que as pessoas acreditem que têm que ser melhor pessoas. E esta experiência que os brasileiros têm aqui com a maneira que eles têm, acho que traz com que realçar o melhor das pessoas. O falarem, o divertirem-se, o conseguirem estar pessoas diversas a falar. Aliás, é uma das coisas que nós temos na nossa cooperativa e que é um património que nós descobrimos dos iniciais, das pessoas iniciais, que é nós temos de ser capazes de trabalhar com os nossos contrários, mesmo quando já tivemos situações. Eu tenho na minha cooperativa o exemplo do meu presidente da mesa, que é das pessoas que eu mais admiro e respeito, mas se calhar há histórias que não se podem contar de há 50 anos atrás, em que estávamos completamente dos lados errados, para cada um opostos, de cada um da barricada. E é isso que é a lição do cooperativismo, é trabalharmos todos. O cooperativismo tem raízes históricas profundas. Nasceu como resistência ao modelo capitalista industrial do século XIX. Em Portugal, surgiu no contexto da Revolução Industrial, com a primeira cooperativa moderna, a Fraternal dos Fabricantes de Tecidos, fundada em 1858, pouco depois das pioneiras Rochdale, na Inglaterra. Em 1867, Portugal estabeleceu a segunda Lei Cooperativa Mundial, reconhecendo formalmente o cooperativismo, destacando o associativismo e o mutualismo entre seus membros. Antigamente era tido como um trabalho forçado. Toda uma cooperativa tinha que fazer um trabalho forçado. E essa mentalidade, a maioria das pessoas dos 45 anos para cima ainda tem na cabeça. E nós nascemos como Associação para a Promoção de Cooperativismo Moderno, por causa dessa situação mesmo, para explicar às pessoas que há outra forma de fazer cooperativismo, não só aquele antigo, esquecem o antigo, agora vamos ao o moderno, onde temos que cooperar, não é? Trabalhamos juntos para poder, digamos, gerar a possibilidade das suas comunidades. No entanto, enfrentou restrições durante o Estado Novo, que impôs um modelo assistencialista autoritário. Durante o século XX, o movimento cooperativo cresceu, especialmente na Primeira República, com centenas de novas cooperativas. O Brasil mostrou nessa cimeira que ele tem uma organização, uma legislação, uma frente parlamentar do cooperativismo e toda uma estrutura técnica que apoia o cooperativismo. Se nós não tivéssemos essas regulamentações, essas exigências e a resposta nossa com a tecnologia, talvez a gente não estivesse nesse patamar. Uma curiosidade é que as cooperativas portuguesas integravam múltiplas áreas, como o consumo, o crédito, a habitação e o comércio, refletindo uma alternativa social ampla e integrada. Hoje, o cooperativismo é uma força económica e social reconhecida, impulsionando modelos sustentáveis e inclusivos de produção e de consumo. Chegando à terceira cimeira da língua portuguesa, tu chegaste um bocadinho antes a Brasília e hoje estamos a celebrar, hoje estás com a tua equipa num jantar de celebração. Sim. Na casa onde ficaram. Mas há uma semana atrás tu chegaste a Brasília, já conhecias o espaço do Brasil 21, sim, imagino, mas quando começas a ver a estrutura a ser montada, o palco, a zona, a praça das cooperativas, qual é que foi o sentimento? Houve assim quase uma comoção, houve uma lagriminha? Foi comoção, houve claramente. A gente fica sempre, eu costumo dizer que eu costumo emocionar nisto, aliás, os meus amigos brincam muito comigo que quando eu era dirigente associativo no meu início de vida, nós fizemos a mudança do que foi a queima das fitas de uma estrutura onde havia amadora para uma estrutura profissional, e grande parte do que são os congressos, os concertos em Portugal, os festivais de verão são feitos com pessoas que nós formamos. E eu lembro-me de estar no cimo do Palácio de Cristal a ver, hoje não era capaz de lá ir, mas estava a ver um concerto de resistências e assim, fui eu que fiz isto. Estávamos vários, fui eu que fiz isto. E isso é... Claro que tem que haver comoção, mas também havia medo, não é? Há sempre receio, não é? Mas a gente só vai com receio. Se vai com medo, vai. O Complexo Brasília 21 é um importante centro multiusos localizado naturalmente em Brasília, projetado para sediar eventos, convenções, exposições e conferências de grande porte. Com uma infraestrutura moderna e versátil, o complexo oferece espaços amplos e equipamentos de alta tecnologia, atraindo tanto eventos nacionais quanto internacionais. Eu vejo o cooperativismo como uma forma de estarmos juntos, não é? Unidos somos mais fortes e, portanto, cooperando uns com os outros, seremos realmente mais profícuos nos resultados que ambos esperamos alcançar. Portanto, e nesse sentido, não há melhor do que juntarmos as várias
experiências internacionais no âmbito da língua portuguesa para percebermos as experiências que cada um de nós tem diferente. O início do evento no complexo foi marcado por uma recepção acolhedora com destaque para os discursos institucionais de boas-vindas e para o ambiente propício a networking, troca de conhecimentos entre os participantes. Foi com esta atmosfera vibrante que se foi preparando o terreno para os momentos seguintes da agenda. Porque pronto, a gente não pode deixar de acreditar e depois às vezes achamos que não somos as melhores pessoas para fazer aquilo, mas somos as que aparecem. E isso é uma luta que há muito aqui. Nós precisávamos muito mais de capacitar, de formar, de ensinar, e uma das coisas que nós queremos fazer na próxima cimeira é fazer, isto nem ninguém sabe, é uma coisa que eu vou dizer aqui em primeira mão, nós vamos ter uma cimeira paralela de jovens, com uma coisa muito mais ainda virada, até porque nós estamos nesta altura com um projeto muito giro, que é criar uma cooperativa para uma comunidade de gamers, de pessoas que estão nas guildas e nessas coisas todas estranhas que eu não sei. Na minha geração tinha outros nomes, eram outras coisas, mas perceber que eles estão ali a exercer cooperativismo quando escolhem a sua equipa, quando criam uma dinâmica, valores, quando se mascaram ou vivem uma personagem num clã, e nisso, no fundo, isso é cooperativismo. O futuro do cooperativismo está obviamente diretamente ligado aos jovens, que já representam mais de 3 milhões na faixa dos 18 a 30 anos, dentro das cooperativas financeiras no Brasil. Essa geração busca um propósito, a colaboração e o impacto social, o que se alinha perfeitamente com os valores cooperativistas. As iniciativas que promovem a interação entre gerações, como comitês jovens e programas de formação, são fundamentais para garantir a inovação e a continuidade do setor. Este é um encontro das cooperativas da CPLP, não é um encontro da CPLP para as cooperativas. Por isso não existir aqui, segundo entendo, uma representação formal. A CPLP costuma estar e costuma organizar muitos eventos. Eu próprio tive a oportunidade de ser presidente da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, que organiza os jogos da CPLP nos anos que são par e nos anos que são ímpar, costuma organizar a Bienal de Jovens Criadores da CPLP. E mesmo esse órgão, que está tão ligado aos países da CPLP, não tem uma ligação formalíssima à CPLP. Surgiu inclusivamente antes da própria CPLP. Sim, mas é muito importante que aconteça e que a CPLP esteja atenta, não é? E eu sei que está. Então, o primeiro dia, tu acordas, escolhes a tua roupa, ajeitas o teu cabelo, entras no carro, aparas a barba, metes o teu fantástico chile de Timor-Leste. Não, isso foi uma coisa bonita, pronto, que aconteceu. Nós tínhamos lá pessoas convidadas para de todos os países e a pessoa que veio de Timor presenteou-me com um chile, um cascal. Uma coisa tradicional que agora não consigo. O João tem estas coisas, não consigo lembrar do nome. E eu comovi-me porque Timor para mim é uma causa importante. Eu ajudei o professor Barbeiro de Magalhães no tempo da resistência a fazer o serviço de educação de Timor. Recebi cartas da Indonésia, organizei tudo que foram reuniões no Porto das manifestações de jovens por causa do massacre de Santa Cruz, e aí Timor é uma causa que me diz muito, é uma causa que Portugal se reconciliou consigo próprio, apoiando e dando a liberdade a um povo que a mereceu, porque pagou um preço muito alto. E portanto, quando depois disse, eu não vou tirar isto, pronto, toda a gente a dizer, não fica bem, não sei o quê, não, isto faz parte de mim. Eu acho que ficou bem, ficou bem. Mas a pergunta tinha a ver com isso. Pões o teu chile, entras na sala e tens uma sala basicamente cheia, sim, com muitas dezenas de portugueses, sim, com brasileiros, que é o local natural, mas também dos 9 países da CPLP. Sim. E aí, como é que tu te sentes? Não, é interessante porque nós vamos criando amizades. É interessante que a gente depois fala quando vê, isto não é uma comparação feliz, mas é como pode aparecer, que é quando vejo os políticos entrarem e verem nos seus partidos. Eu conhecia muitos daquelas pessoas e havia pessoas que já tinham falado comigo, porque eu costumo dizer que quando eu venho ao Brasil, não venho, as pessoas dizem, vejo em férias, não, venho em trabalho, e a ética de trabalho aqui, sobretudo aqui no Centro-Oeste, é muito dura. Nós fazemos 6 reuniões por dia, andamos cerca de 150 km, vamos ver todo tipo de cooperativas. E as pessoas ficavam. E eu tinha um discurso preparado. E vi, na altura, foi uma decisão que tomei, basicamente, que era
Pá, eu não vou ler isto. Peguei na coisa, dobrei aquilo assim, olha, eu vou dizer aquilo que eu sinto e pronto, e acho que foi um discurso que foi uma maneira de fazer uma catarse daquilo, sim, também, e perceber que as pessoas precisam de referências, as pessoas precisam de exemplos, e a Cimeira tem que ser isso, um exemplo. E percebermos também que a CPLP não existe porque nós a deixamos ser feita por entidades estaduais que ainda tem muitas coisas que ainda não resolveram. O Brasil ainda não resolveu muitas coisas com Portugal, apesar de dizer que não. A África já resolveu, mas ainda não assimilou o que precisa e o que pode fazer de uma interpenetração de coisas. E, portanto, é isso. O objetivo da Cimeira é ter coisas concretas. E a próxima Cimeira, além de ter uma parte de jovens, já foi aqui dito em primeira mão, terá que ter casos de sucesso, de intercooperação feitos entre algumas entidades. A entidade que eu represento, infelizmente há muito tempo, acho que ela já se devia ter livre de mim, mas irá em breve resolver-se isso. Já tem 2 ou 3 projetos. Nós temos que mostrar pelo exemplo, temos que perceber o que podemos fazer e o que podemos fazer juntos, porque vamos todos, a nossa língua é a única que irá crescer bastante nos próximos anos e, portanto, se nós criarmos um mercado comum dessa própria língua, se criarmos aqui uma partilha de experiências, e uma das coisas que vai ser lançada para a próxima Cimeira Estar, que é um programa que nós vamos chamar António Vieira, em homenagem ao padre António Vieira, que foi português e foi brasileiro, defendeu os direitos dos índios e que fez uma data de questões que são hoje importantes para o que é a construção do que é a matriz política daqui destes 2 países. Acho que nós devemos fazer intercâmbios, começar, e não precisamos do Estado. Eu costumo dizer que menos Estado e mais cooperativas resolviam muito mais o problema dos problemas que nós temos, porque a comunidade, se não for trabalhada para as pessoas, não vai chegar lá e nós não vamos ter soluções que em Portugal vão ter que ser muito rápidas e muito fluidas, porque nós estamos a ter provavelmente a maior transformação do país que tivemos nos últimos, desde o seu nascimento. Após a Revolução de 74, as cooperativas ganharam mais liberdade, sendo vistas como instrumentos de democratização económica e social, com uma maior autonomia e participação popular. Em contraste, no Brasil, o processo de conquista da autonomia das cooperativas ocorreu de forma gradual, culminando na Constituição de 88, que garantiu essa autonomia legalmente. Em ambos os países, o conflito representou um embate entre a vontade estatal do controle e o desejo das cooperativas por autogestão. Com avanços significativos nas últimas décadas, rumo à valorização do cooperativismo como movimento independente e socialmente relevante. Temos diferentes realidades, não é? Temos países que têm sistemas de energia totalmente diferentes, não é? Os países de África têm efetivamente algumas dificuldades na sua rede de distribuição, e aí as cooperativas podem apoiar esses projetos de autoconsumo de comunidades de energia para que essas populações beneficiem também e não sofram da pobreza energética. Ultrapassar essas vulnerabilidades é muito importante para termos também uma sociedade mais justa. E a próxima pergunta tem muito a ver com isso. Tu falaste da matriz política criada pelo padre António Vieira e pelos seus seguidores, no fundo. Logo num dos primeiros painéis, eu acho que abrem com chave de ouro, porque põem deputados portugueses, na verdade um deputado português e 2 deputados brasileiros, a discutir a questão da legislação e em que é que a legislação pode evoluir para o futuro. Eu sei que a legislação das cooperativas em Portugal está mais ou menos a ser negociada para evoluir para um próximo passo. Este primeiro painel era um ponto de honra, era importante para vocês também esse lado? Era. Infelizmente temos um processo eleitoral, não conseguimos fazer o que queríamos, que era ter cá uma delegação dos deputados da nossa Assembleia da República. Tivemos cá um, e temos que agradecer ao Francisco
ter vindo de direta para estar cá num painel, mas de facto era importante isso, porque o sistema aqui é diferente. Eles têm uma coisa que em Portugal nós temos um preconceito, que é, tem um sistema de lobby, tem as frentes parlamentares do cooperativista assumido, portanto há ali um encargo, há ali uma pressão no sentido de melhorar aquilo, de melhorar a legislação, de melhorar isso, mas depois há ali questões. Nós temos que lançar um programa Erasmus, temos que lançar a ideia de ter cooperativas de direito lusófono, como existem as cooperativas de direito europeu, temos que procurar criar intercâmbios, temos que apostar claramente nos jovens, temos que criar condições para a nossa sociedade ter jovens, procurarmos ter jovens, isso é muito importante, jovens nas cooperativas, jovens no país, que acabem por poder assegurar a continuação do que foi o que recebemos dos nossos antepassados. O cooperativismo nos PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa, tem um papel estratégico no desenvolvimento social e económico destes países, incluindo Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Em 2023, cerca de 62% da ajuda pública ao desenvolvimento foi destinada a esses países, refletindo a prioridade dada ao seu crescimento sustentável e à cooperação internacional. As cooperativas nos PALOP atuam em setores como a agricultura, o crédito, a saúde e a educação, promovendo a inclusão social e a geração de emprego. A OCPLP, a Organização Cooperativista dos Povos de Língua Portuguesa, reúne 31 organizações cooperativistas dos países lusófonos, fortalecendo a intercooperação e o intercâmbio de experiências entre os PALOP e os demais países de língua portuguesa. Essa colaboração é fundamental para enfrentar desafios e potencializar o desenvolvimento cooperativo regional. O que eu vi é que, exatamente como disse um dos conferencistas, o Brasil está dentre as grandes cooperativas do mundo, e quando vejo no mundo milhares e milhares de empresas e serviços ligados a cooperativas, milhões de pessoas aderindo, digamos, a questões cooperativas, pergunto-me, por que não a África? Ou como é que a África, a CPLP, lusofonia e, sobretudo, os que estão ligados a esta iniciativa podem aproveitar das experiências do Brasil. Essa foi uma razão que me trouxe cá, é uma das coisas que eu vou levar. Correndo o risco de ser injusto, para mim o primeiro dia foi a política. Foi os altos dignatários, houve ali a representação das várias grandes cooperativas que estavam presentes. Ali para mim foi um momento muito político. Mas o segundo dia é o dia da passagem de informação, da formação, com muitos painéis educativos, com um lado mais de preparar o futuro. Sim, é justo? Sim, é justo. E é essa a ideia que nós temos que passar, ou seja, basicamente, eu aprendi isso e eu vi este ano na apresentação do que são os dados do cooperativismo brasileiro, foi em março, eu tive a felicidade de cá estar, o Presidente de Março disse, eu sou político, eu estou aqui para gerir a importância dos meus cooperados todos, que são 10% da população do Brasil e representam uma grande parte do PIB, representam o agronegócio, representam tudo o que são soluções que permitiram um país em 20 anos deixar de ser importador de alimentos e passar a ser exportador. Isso é muito importante. Mas de facto nós hoje temos que também ter essa capacidade e depois temos que fazer perceber ao poder político que tem que vir cá, tem que vir falar connosco, tem que nos ouvir. E ele vai ouvindo isso e nós temos algumas ideias. Irá ser criada uma frente de amizade com o cooperativismo lusófono, que será essa ideia que vai ser daqui, que irá reunir em breve do Parlamento um almoço temático para começarmos assim, para as pessoas poderem também estar aptas. Depois temos de ter uma agenda, um caderno de encargos, aquilo que queremos, que nas câmaras passem a responsabilização. Claro, que as câmaras passem a incluir a palavra cooperativismo nos pelouros que têm, que os separem do que é hoje a chamada economia económica solidária, economia social e solidária, mas sobretudo precisamos ter uma consciência de classe. E isso diz muito bem daquilo que era a cooperativa no início. Portanto, 125 anos, o mundo rodou
os problemas são os mesmos de outra maneira e nós temos de ter soluções assentes no passado, mas que possam também ter alguma coisa a ver com o presente e com o futuro e nunca esquecendo que somos pessoas, trabalhamos para pessoas e resolvemos problemas de pessoas. No segundo dia, ali um momento que para os brasileiros não foi inovação, mas para nós foi, que é aquele painel triplo, ou aqueles painéis triplos. Tu fizeste parte pelo menos de 2. Como é que foi? Foi muito estranho. Aquela ideia de estares a falar e estarem pessoas do outro lado e rirem-se e as palmas. Muito estranho. Eu imagino que seja difícil estar em palco naquela situação. Sim, e sobretudo para mim, que sou uma pessoa politicamente assumida como um info-excluído e gosto, faço gala de dizer isso a toda a gente. Portanto, para mim foi estranho, acho que resulta, acho que nós não podemos negar que funcionou. Funciona, portanto, não me parece que seja uma solução. É uma solução de nós pormos mais informação e fazer com que as pessoas possam ir mudando consoante aquilo. Acho que para os palestrantes é mais esquisito. Pronto, mas acaba por também nos focar, fazer aquela velha máxima que a gente aprende quando está a falar em público, fixar um ponto na cabeça da pessoa mais alta da sala e esquece que a sala tem pessoas e estamos a trabalhar tentando olhar para as pessoas. Mas essa é a solução de um bom problema, que era, havia tantos palestrantes e havia tantos palestrantes de qualidade que foi necessário realmente fazer mais tempo em pouco tempo, não é? Porque era a solução de teres aqueles painéis todos em simultâneo. Claro. Sim, nós achamos que a Cimeira, nós já testamos 2 modelos. O primeiro modelo foi o que foi feito nas 2 primeiras cimeiras, foi 2 dias e meio. É um bocadinho pesado. Nós hoje já experimentamos fazê-la no fim de semana, fazê-la durante a semana. Foi a primeira, fazê-la sexta, sábado e domingo. Tem vantagens, não consigo chegar a uma conclusão, mas esta aqui foi feita à semana, o que me parece que dá uma maior... O profissionalismo, não é? Exatamente. Ou seja, no fundo as pessoas são as pessoas das cooperativas e não vão lá fazer o que também se chama turismo ou político ou associativo, em que as pessoas estão, registram-se, recebem o saquinho de brindes, porque isso é muito importante, e depois desaparecem, não é? Portanto, acho que é isso. A Cimeira das Cooperativas de Língua Portuguesa contou com uma programação robusta e diversificada, que incluiu uma grande quantidade de painéis e de palestrantes. Foram mais de 20 painéis temáticos e inúmeras palestras conduzidas por especialistas, líderes, cooperativistas e representantes de governos dos 10 países lusófonos. Os temas passaram por aspectos cruciais como a educação, a inovação, a sustentabilidade, o governo, a internacionalização e o desenvolvimento económico e social. É o símbolo do cooperativismo. Todos juntos, nesse caso, falando a mesma língua. Mas a língua também não importa. O que importa é que a doutrina une a todos no mesmo objetivo. E que ficou muito claro esse objetivo. Uma das inovações tecnológicas marcantes do evento foi a utilização de um sistema que permitia a realização de até 3 eventos em simultâneo no mesmo palco. Os participantes podiam escolher por meio de headphones qual o debate ou palestra que desejavam acompanhar, criando uma experiência personalizada e interativa, sem a necessidade de múltiplas salas. Essa tecnologia promoveu a optimização do espaço e a ampliação do acesso aos conteúdos. As cooperativas hoje, de modo geral, o agropecuário brasileiro, ele está muito pautado na questão de novas tecnologias, conectividade no campo, as novas tendências. Nós temos a nossa Embrapa aqui, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa, trazendo sempre o que é de melhor, o que é de mais atual para o nosso setor agrícola. E hoje uma novidade também que nós temos no Brasil é que dentro dos serviços que as cooperativas prestam para os seus cooperados, nós temos um foco grande em assistência técnica. Hoje o Brasil só responde em assistência técnica 20%, só que nas cooperativas esse número é 70%. Do segundo dia fica também esta partilha imensa de informação. Há ali muita gente a conversar, há a feira das cooperativas, sim, a praça das cooperativas a borbulhar de energia e muita gente a trocar cartões, muita gente a trocar contactos. Esse networking é obrigatório para o prosperar do meio, não é? Sim, aliás, foi isso que aprendi da lição do Canadá
eles tinham uma coisa chamada B2B, que eram umas mesinhas, as pessoas chegavam, quase como um speed date, como se diz agora, chegavam, diziam, punham lá um papel, diziam, eu sou este, quero falar sobre isto, e quem passasse e via sentava-se. Era, pronto, surreal, aliás. Eu acho que também estes modelos, as pessoas dizem, isto tem que ser menos. Não, isto tem que ser muito intenso, que é para as pessoas se deixarem envolver, contagiar e fazer isso, e nós fizemos. Nós aqui, há uma coisa que iremos fazer da próxima vez que viemos ao Brasil, que é acompanhar isto com secções temáticas, ou seja, começámos a fazer fileiras de cooperativas de ramos e fazê-los visitar cooperativas. Nós visitamos hoje de manhã com Febrás, que é um exemplo típico do caminho que se deve fazer para capacitar, formar e melhorar o que são os dirigentes, sobretudo no caso de lá, os dirigentes e os funcionários superiores das cooperativas. Nós temos uma ideia em Portugal chamada Instituto Antero Cantal, que irá fazer o seu percurso, mas cuja ideia é basicamente a mesma. Passa por aí. Passa por aí. O terceiro dia é a Agri-Brasília, em que vemos basicamente em prática as cooperativas num terreno que é muito bom para as cooperativas, que é o agronegócio. Sim. É quase um case study de várias cooperativas a funcionarem com tamanhos diferentes, com objetivos diferentes, umas mais no agronegócio, outras no desenvolvimento de tecnologia. Sim. Tecnologia, sobretudo os drones, quase parecem drones militares. Nós temos pessoas com unidades que são controladas por drone, pelo telemóvel. Portanto, quando se fala naquela ideia da agricultura como nós tínhamos, não, isto. E tem piada ser onde é, porque aquilo é uma cidade cooperativa. Portanto, aquilo foi um assentamento feito nos anos 70, início dos anos 80, em que eles pediram aos gaúchos que subissem e, de facto, ali num planalto a 1100 metros de altitude, de repente criaram a cooperativa, os silos da cooperativa, e depois fizeram a Agro-Brasília, que é uma feira que não se vê num dia, que tem desde tudo, desde tecnologia, tem bancos, tem negócios. O futuro do cooperativismo depende fortemente da inovação tecnológica. Em 2025, cooperativas que adotam plataformas digitais de automação e inteligência artificial conseguem reduzir até 30% o tempo em tarefas administrativas e aumentar até 80% a sua eficiência operacional. A digitalização melhora a gestão, a comunicação e o atendimento entre cooperativas e cooperados, além de ampliar o acesso a novos mercados. A tecnologia é hoje uma commodity, não é? E, portanto, não pode ser vista como algo extraordinário. É algo que faz parte das nossas vidas. E as cooperativas, em Portugal em específico, são organizações que perduram no tempo, com coisas boas, mas têm coisas menos boas, que é, em alguns aspectos, ainda estarem num ponto de inovação um pouco atrasado. Mas aqui, neste momento, tivemos a oportunidade de perceber onde é que alguns estavam, onde é que nós estamos e para onde é que queremos ir, e perceber as coisas incríveis que já se fazem. A tecnologia está ao serviço das cooperativas, portanto as cooperativas só têm que conseguir usar o que já de bom existe, e nesta cimeira isso ficou muito presente para todos. O investimento em sistemas integrados de automação financeira são fundamentais para manter a competitividade e a sustentabilidade do setor, garantindo a sua relevância, impacto social e económico a longo prazo. E eles conseguem uma coisa que é mensurar aquilo, ou seja, estão lá os bancos cooperativos ligados com as empresas que vendem os tratores, os adubos, os fertilizantes, a maquinaria, os instrumentos, tudo, e têm soluções financeiras para fazer aquilo logo. Ou seja, de facto, é um circuito vivo, e nós hoje, que é uma filosofia que lemos há 125 anos na cooperativa, nós devemos comprar dentro do sistema, sempre, porque aí o dinheiro circula entre nós. Exatamente. Pronto, e isso é fantástico. Depois tem todo o que é aquela mise-en-scène do que estarmos no continente americano, da cultura do gás, da cultura da agricultura, daquilo muito parecido com o que nós vemos dos Estados Unidos, e nisso aí o agronegócio é muito parecido com os Estados Unidos, e acaba por ser muito interessante, porque quando se fala de desenvolvimento económico no Brasil, a agronegócio fala-se de cooperativas. A Agro-Brasília é um dos maiores eventos de agronegócios do centro-oeste brasileiro. Consolidada como uma montra de tecnologia, inovação e negócios sustentáveis no setor agropecuário. Além disso, o evento contou com a presença marcante de representantes internacionais, como uma comitiva de 40 ministros da agricultura de países africanos e mais de 20 embaixadas e delegações da China.
Brasília, a capital do país, o Distrito Federal, é um território pequeno, aqui no centro do país, mas aqui nós desenvolvemos o agronegócio também, principalmente nas questões tecnológicas e a qualidade dos nossos produtos, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos o melhor grão, a melhor produtividade de grão por hectare é no Distrito Federal, o melhor café é daqui também, o mel, a cachaça. Agora também não temos o atrevimento de concorrer com vocês no vinho, mas também estamos construindo uma rota do vinho aqui e tê-los aqui para que nós possamos trocar experiências, né? Todo o sistema de cooperativismo de Portugal, na pessoa do Paulo Teixeira, que representa muito bem a todos vocês. Então, assim, essa feira é uma questão muito simbólica para a gente e é uma grande honra ter todos vocês aqui para que nós possamos aprender com todos vocês. Viu? As cooperativas do agronegócio transformam-se em ambientes modernos, ágeis e capazes de expandir a sua atuação tanto no mercado interno como no internacional. Assim, o cooperativismo no agronegócio da CPLP pode ser a chave para potencializar riquezas naturais e humanas, promovendo o desenvolvimento territorial sustentável, contribuindo para a segurança alimentar e gerando impactos socioeconómicos positivos para milhões de pessoas. Principalmente falando do cooperativismo agropecuário, é referência mundial, com produção de alimentos de alta tecnologia, grandes produtividades, e nós temos mais do que a obrigação de colocar os nossos produtos no mercado internacional, mas também de levar alimentos a grande parte da população. Então o cooperativismo brasileiro, em especial do agro, né, ele tem a possibilidade de estar levando produtos de qualidade para os mercados, não só europeu, mas africanos, asiáticos, né? Dentro dessa perspectiva e dessa necessidade, né, de levar sustentabilidade alimentar para os países. Para a cimeira terminamos no terceiro dia, mas os portugueses tiveram quase um quarto dia hoje com a continuação a visitar. Nós preferimos, como havia parte da delegação que ia embora hoje, preferimos focar-nos, fomos visitar a Confebras, que é uma organização que coordena, no fundo, todos os sistemas cooperativos da área financeira e que tem uma data de programas, como viram, e que se calhar irás falar sobre isso, que acabam por cobrir desde a parte do Concredi, que é o maior evento de cooperativas de crédito do mundo e um dos maiores eventos do mundo na área bancária, depois tem programas ligados à juventude, à capacitação, uma editora, tudo que seja TechI, que eles são muito fortes nisso, tecnologias. Também aproveitamos durante a cimeira visitar cooperativas que tinham soluções como a Cooper System, que é o Curia, que é um programa que nós em Portugal ainda não temos tão longe, mas já temos, que permite a participação direta das pessoas através de casa em assembleias gerais, com métodos de validação, com autenticação digital daquilo, e portanto parece-me que é mostrar que as cooperativas constroem futuro e constroem resultados que são fantásticos. O cooperativismo é uma força transformadora que une pessoas em torno de valores como a solidariedade, sustentabilidade e inovação. Nós aqui da Confebras vimos a necessidade de trazer essas experiências para estarem registradas, para que outras pessoas possam conhecer essas experiências e se inspirarem nesses exemplos, né? E isso tem dado certo, muito certo. Por isso a nossa editora começou de uma maneira bem modesta, mas hoje nós já temos aí muitas obras e estamos nos modernizando, estamos buscando profissionais que tenham metodologias que estimulem as pessoas a escreverem, porque hoje as pessoas falam muito nas redes sociais, escrevem de maneira pontuais, mas estruturar toda uma obra, né, e também uma experiência de vida à frente de uma cooperativa, à frente de uma comunidade, usando os princípios e valores cooperativistas, é muito importante. E a Confebras está muito envolvida nisso. Mas, lógico, e é bom que a gente tenha essas obras para quando nós chegarmos no jovem, nas escolas, né, a gente mostrar, olha só o que nós fizemos lá atrás, olha o que vocês encontraram hoje. Lá atrás não tínhamos nada e hoje nós temos isso graças a essas experiências. Com o avanço tecnológico e o engajamento dos jovens, fortalece para enfrentar os desafios do presente, construir um futuro mais justo e resiliente para todas as comunidades da língua portuguesa. Juntos, podemos seguir rumo a um desenvolvimento cooperativo
global e inclusivo. Não posso deixar não posso terminar esta conversa sem te perguntar sobre os PALOP. Tu fizeste dos PALOP quase família, eles estavam junto com os teus. Sim. E aqui estou a fazer umas aspas, porque eu sei que eles também são dos teus. Mas este lado da inserção dos PALOP e esta entrada num comboio em movimento, porque o cooperativismo português tem cartas dadas, pelo menos foi o que eu aprendi nos últimos dias. O cooperativismo brasileiro se calhar tem das legislações e das maiores amplitudes do mundo, mas os PALOP têm ainda muito para fazer. Eu não vou dizer para aprender, mas para fazer. Tem um caminho ainda para chegar à velocidade de cruzeiro. Qual é o problema? Ideologicamente as suas estruturas dirigentes são muito parecidas com o que lhes surge quando os Estados nascem, ou seja, têm uma visão muito socialismo real, para sermos simpáticos. Não se adaptaram, não cresceram, mantiveram-se em economias de subsistência, até pelo cariz dos próprios países, não é? Estamos a falar sobretudo da Guiné e de Cabo Verde. São Tomé será diferente, mas as cooperativas lá também não são muito fortes, que o país acaba por ser muito pequeno. Angola é um país de facto será a grande potência, não é? E nós temos que nos lembrar, e essa é também uma das soluções, que é, demograficamente, Angola será o maior país a falar a língua portuguesa daqui a 50, 60 anos. E de facto está lá tudo por fazer, há uma data de coisas que podiam ser trabalhadas, não são, e nós achamos que são as pessoas que mudam. A África tem alguns problemas de relacionamento connosco, Portugal, estou a falar de Portugal, por uma questão simples. Com Portugal ou com os governos portugueses? Com os governos portugueses. Porque com os portugueses não há problema, não é? Não, é exatamente isso. Aliás, quem visita a África, eu já visitei alguns países, dizem, porque muitas vezes isto não é saudosismo. Porque é que se foram embora? Porque é que não estão aqui a ajudar? E nós temos essa filosofia. O problema é entre governos, não entre pessoas. Sim, e sobretudo, ainda no outro dia nós temos salas de formação na Portuense que apoiam isso, substituímos material e nós oferecemos 2 salas de formação para a Guiné, porque achamos que é isso que faz sentido. O governo da Guiné pediu-nos, nós íamos substituir computadores, equipamos uma escola que foi para lá, daquelas coisas como a gente aprende na religião, que é que a mão esquerda não veja o que faz a mão direita, mas se calhar até devia ver, porque há coisas que nós podemos fazer com tão pouco que fazem, impactam aquilo. Nós estivemos aqui a fazer com também um exemplo prático, que é a tecnologia que a estrutura de que é o descasque do caju está aqui a fazer, fez com que máquinas que podem permitir a criação de uma economia baseada na mulher, porque são as mulheres que descascam manualmente o caju. Essas máquinas nós estamos a tentar ver que elas vão daqui para a Guiné, para eles fazerem, porque é que acontece? A Guiné produz o caju, os libaneses que moram lá compram-no, vendem na Índia, e a Índia vende-nos o caju como se fosse deles. Quem ganha a transformação não é quem produz o produto. E nós sabemos que está estudado, é provado, se nós apoiarmos as mulheres, e foi um dos pontos também que tínhamos ali na Cimeira como pontos importantes, elas são muito mais consentâneas no sentido de criar comunidade, e portanto essa era um dos objetivos também da Cimeira, e eles já os pus a falar. Não os podemos acompanhar porque senão é paternalismo, e isso de facto é uma coisa que eu acho. É dar-lhes as ferramentas do que fazer por eles. Sim, e eles perceberem que eles, sendo muitos deles ainda de base comunitária tribal ou de comunidades mais étnico-falantes, eles podem ter aqui soluções de não perderem isso, porque nós perdemos, não é? E por isso o cooperativismo surge porque nós, e sendo um bocado politicamente incorreto, porque apareceu uma coisa chamada Revolução Francesa que destrói todas as comunidades com base numa data de ideias que acabam por ser, depois levadas ao extremo, acabar por serem utopias, e as utopias são sempre banhos de sangue, e a gente não gosta disso. A última questão é o futuro. O que é que fica por fazer? Fica tudo, fica muito, mas fica à vontade de o fazer. Fica sobretudo trabalhar a questão dos jovens. Acho que será o tema da Cimeira do próximo ano. Trazer jovens, pô-los a interagir, pô-los a fazer quase uma cimeira paralela. Nós vimos também isso em 2016, eles tiveram o que eles chamam de Young Leaders. Aliás, no final da Cimeira de 2016, na altura o Guy Cornier, que é o atual presidente da Desjardins, discutiu com 2 dirigentes jovens do mundo
Pronto, a Portuense conseguiu, não tendo uma delegação grande, tinha lá um jovem, estava lá uma jovem nessa altura a discutir com aquilo. E é por aí, formando novos dirigentes que possam substituir estas gerações, porque a certa altura nós confundimos-nos, nós que somos estruturas democráticas, que é um dos nossos, confundimos-nos com as organizações. Isso é também um desafio que, sobretudo a minha, tem que pensar nesta altura, tem que haver um tempo para além do nosso tempo. Pronto, é isso. Venham mais 125 anos, venham mais cimeiras, venham mais parcerias e venha mais transmissão de conhecimento e ver brilhos nos olhos. Isso vale tudo no final do dia.